A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, sou Gisélia Freitas, estamos aqui no IBEFcast, que é o IBEF do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças aqui do Espírito Santo, né? Eu estou aqui como host, sou diretora de Liderança, Cultura e Diversidade do IBEF e hoje vamos debater uma temática muito importante. Já trabalho há 20 anos na área de gestão de pessoas, na área de carreira, imagem, inovação, né? E aqui eu estou com 3 convidados especiais. Estou aqui com Ricardo Pandolfi, com Sid Clayton, com Lucila Lopes. Eles vão se apresentar. Por que diversidade e inclusão virou uma temática, uma pauta que não sai da mesa das organizações, né? Acabei de voltar de uma viagem de São Paulo e lá na formação que tivemos de conselheiro, fala-se muito de diversidade e inclusão dentro da pauta social. Quando fala de agenda positiva da governança, inclui diversidade e inclusão. Dentro das boas práticas aí do capitalismo consciente, também fala do social, diversidade e inclusão. O ESG, o S, está sempre em destaque, diversidade e inclusão. Mas será que virou modismo, né? Qual a importância da diversidade e inclusão dentro das organizações? Muitos falam que geram lucro, será mesmo? Eu vou pedir que meus convidados se apresentem para a gente abrir um pouco sobre essa pauta, né? Sobre diversidade, né? Olá, muito obrigada por terem vindo, uma pauta muito importante. Trouxe 3 pessoas feras aqui para falar com a gente. Obrigada. Bom, eu sou Lucila Lopes, sou gestora de recursos humanos. Estou na área há mais de 30 anos. Assumi a minha primeira gerência em 1998. Então, é uma história de liderança aí que vem passando por algumas empresas brasileiras e multinacionais. Ok, temos aqui o Sid Clay, né, Sid Clay? Fala um pouquinho de você. Olá, meu nome é Sid Clay Gabriel. Também já atuo na área de gestão, liderança. Hoje atuo como executivo, diretor da área de gente, gestão administrativa em uma grande empresa ligada ao segmento de construção. E para a gente falar desse tema é importantíssimo. Acho que falar sobre diversidade é poder, de fato, pensar em incluir ainda. Por isso que o tema não vai sair de pauta e acho que nós vamos discutir muitas coisas boas aqui. Vamos sim, obrigada por ter vindo. E aqui nós temos Ricardo Pandolfi. Olá, tudo bem, Ricardo? Olá, tudo bom? Primeiro é um prazer estar aqui, assim, é bem bacana poder discutir qualquer tema e esse tema especificamente. Eu na verdade, enverguei para um outro caminho, né? Comecei um pouco na área privada, passei pelo setor, o terceiro setor também, e agora estou na área pública, eu acho que já tem uns 15 anos. Eu já fui de tudo um pouco, assim, né? Já fui tanto da área de gerente, como diretor de área, como secretário municipal, subsecretário de Estado. Já estive aqui em outros estados e acho que vai ser bacana a gente ver um pouco essa diferença que existe entre o público e o privado quando a gente vai tratar desse tema de diversidade. Muito legal, acho que é importante trazer o olhar do setor público também, né? Não só do privado. Então, sua representação é muito importante hoje. Gente, mas antes vamos fazer um pequeno letramento aqui para quem nos escuta, nos assiste, né? Diversidade, inclusão e equidade, né? Quando se fala essas 3 palavras, parece que é a mesma coisa, né? Mas não é. Qual a diferença, né? Lucila, você pode falar para a gente um pouquinho qual a diferença de diversidade, inclusão e equidade? Bom, diversidade é você ter pessoas de diversas representações, de etnia, de gênero, de condições econômicas e até de pensamento também. Inclusão, eu entendo que é você dar voz a esses grupos, porque às vezes é muito bonito você falar que você é uma empresa diversa, mas você cumpre uma cota apenas, você não dá o efetivo poder da palavra para quem está ali.
E a equidade, na minha opinião, é você dar as mesmas condições para todo mundo. Todo mundo está apto a jogar o jogo. Ah, ok. Eu sempre lembro de uma charge de 3 meninos vendo um futebol em cima do muro e tem uma caixa, né? Cada um com um tamanho diferente. É como se eu fosse assim, mas eu dou direitos iguais. Dei a caixa para todos os 3. Só que o maior vai conseguir ter mais privilégio ainda, né? De ver o futebol em cima do muro. O mediano conseguiu ver e o que era baixinho, a caixa não o atendeu. Então é como se a equidade fosse realmente a gente entender qual é a necessidade de cada um. Não é só ser justo, né? Dentro dessa pauta. Ok, mas vamos lá. Por que diversidade e inclusão virou uma pauta tão importante no meio organizacional? Cid Clay, você começou a falar sobre isso, né? O que você, como consultor, como empresário do meio organizacional, especialista aí na área de pessoas, o que você me diz sobre diversidade e inclusão? Será que é só modismo? Gi, nós ainda encontramos o modismo pela função do movimento, mas nós vamos tratar aqui de coisas que são essenciais. Hoje não tem como você trabalhar numa organização sem você falar sobre diversidade, sobre inclusão, sobre equidade. O próprio mercado tem imposto isso para as grandes organizações, principalmente para as organizações que querem crescer. Hoje você precisa o mundo está globalizado, você precisa ter diversidade de pensamento, você precisa entrar nas áreas, você precisa ter afinidade com as pessoas, você precisa entender o meio ao qual a gente fala muito de cultura organizacional. Isso é um organismo vivo. Então, falar desse assunto, ele vai estar em pauta por muitos anos, porque ele ainda tem muitas questões históricas para serem resolvidas. As empresas são tradicionais, nós temos aí, vamos falar também sobre as gerações, isso é tudo presente dentro das organizações. Então, quem ainda não fala diretamente, não tem política, não olha para isso, vai ficar sendo imposto a isso e por uma necessidade prática. Senão, daqui a pouquinho ela não vai ter recursos, porque hoje, né, o capital, nós já queremos investir em empresas que são responsáveis e têm responsabilidade social. Então, a empresa hoje tem um papel social para se cumprir, por isso que esse assunto vai ficar sempre em pauta. Eu sinto ainda muita resistência de empresas, não sei se são empresas familiares, pequenas, parece que é um movimento que a gente olha, eu já ouvi de alguns empresários, isso é coisa de empresa grande, sabe, Pandolfi, né? Então, essas empresas que não estão adotando, né, as políticas de diversidade e inclusão, elas estão achando que é coisa de empresa grande, né? Que não é no dia a dia. Como encarar isso, né? Realmente, assim, eu acho que tudo isso é um processo de mudança, assim, né? Quando a gente muda e quando a gente vê o cenário que está aí, eu acho que algumas coisas assustam um pouco, assim, né? Assim, e as pessoas não param para entender o qual valoroso é isso, assim, né? Quando você estava falando dessa questão de equidade, né? Não é dar caixa igual para todo mundo, né? A caixa tem que ser de tamanhos diferentes, né? Se a pessoa é mais baixa, ela tem que ser uma caixa um pouco maior. Então, é isso um pouco que dificulta a visão, não só do empresário ou simplesmente do poder público, né? O poder público olha essas questões todas de maneira muito diferente, porque eu não estou pensando aqui de como é que eu estou formando lideranças, né? Que é um pouco o papel que as organizações trabalham. O poder público vai olhar isso como construção de política pública, né? Que é diferente. Então, eu vou construir uma política, eu vou ter um recurso destinado a isso e eu vou criar ações, projetos para poder desenvolver essas áreas e, de fato, dar oportunidade às pessoas, né? E aí você tem projetos imensos, né? Trazendo a questão da mulher para a questão empresarial, trazendo a mulher para a questão do campo empreendedora, para você desenvolver, na verdade, qualificar pessoas para que dê oportunidade a essas pessoas de ingressar no mercado de trabalho ou simplesmente trabalhar políticas mesmo, de LGBTQIA+, enfim, né? Essa sopa de letrinhas. E a gente tem um pouco essa visão de desenvolver projetos e ações. A gente não está trabalhando um pouco do ponto de vista da liderança, né? Eu não estou aqui desenvolvendo pessoas para angariar postos de trabalho ou para chefiar novas pessoas, né? Então, quando eu vou escolher alguém para liderar, eu já tenho que olhar para esse mercado e buscar alguém já afeto com essa capacidade, né, de conversar, né?
Se você está no poder público e você não tem capacidade de diálogo, você não consegue permanecer lá por muito tempo. Porque você precisa o tempo inteiro estar dialogando. Então, esse profissional ele já tem que vir mais ou menos pronto, né? Sim. Eu não tenho ali essa capacidade ainda de desenvolvê-lo. Né? É um pouco essa diferença que a gente encontra quando a gente lida no público e no privado. Você colocou uma pauta importante aí, né? Liderança. A gente sabe que qualquer projeto, qualquer ação, qualquer mudança, a gente tem que trabalhar a cultura da empresa, né? E cultura vem de cima para baixo. E quem desenvolve a cultura dentro das organizações são as lideranças, né? O olhar para buscar essas lideranças que já tem com esse conceito, que já tem essa sensibilidade. Mas não é fácil também, né? Porque você vai ter que desenvolver um ambiente com a ajuda dessas lideranças, porque não é só em colocar um projeto, né, Lucila? Não é só assim, eu vou colocar um projeto de diversidade e inclusão e todo mundo vai ter que engolir, todo mundo vai ter que ser afirmativo, vai ter que incluir. Não é simples, né? Quais são as boas práticas para que você consiga realmente implantar isso nas organizações? Eu acho que inicialmente é necessário que você faça um mapeamento daquilo que você tem. É você conhecer dentro da sua empresa qual é essa diversidade. Sim. E aí você trabalhar nessa diversidade e na conscientização das pessoas, no letramento das pessoas. Você perguntou no início de por que as empresas estão usando isso. Seria um modismo? Não. Elas estão também sendo pressionadas pelo mercado, pelos investidores e pelas equipes. Você pega a famigerada geração Z, é uma geração que ela já vem com o modus operandi de se preocupar com o propósito da empresa. Então, se você tem uma liderança que não está preparada para lidar com essa diversidade, com esse pensamento diferente de quem está chegando no mercado, você não consegue crescer. Sim. Porque o seu consumidor também está exigente. Então, para você reter esses talentos e para você conseguir aumentar o seu negócio, isso não é um modismo. Isso é uma prática que está no mercado. Inicialmente em várias empresas, sim, tem gente aprendendo a lidar com isso. Né? E a questão da cultura ela é muito importante porque ela permeia a organização como um todo. A organização não é, como você disse, um mecanismo que está ali estático. Né? Então, preparar a liderança, desenvolver lideranças, já tem muita empresa fazendo isso de uma maneira que não é rasa. Porque você pega muito programa de liderança e muito programa de desenvolvimento e de diversidade que é muito raso. Eu acho que tem um termo para isso, se eu não me engano, é toquismo, que você faz por fazer. Nossa, faz para falar assim, nós temos essa política, a empresa está preocupada com essas práticas. Isso, né? Mas fica no raso. Esse que é o problema, né? E você tocou aí na polêmica geração Z, né? Por que estão falando tanto da geração Z? Olha, gente, 2024 é um marco, porque pela primeira vez nós vamos ter 5 gerações trabalhando juntas. A geração Alfa são os nascidos de 2010 para cá. Então já estão com 14 anos, já podem começar a trabalhar como menor aprendiz. Então, nós temos aí desde os baby boom, geração X, geração Y, geração Z, né? E a geração alfa está vindo. Se a geração Z está dando o que falar, o que será dessa geração alfa que está entrando? Agora, eles vão representar 30% da mão de obra. É muita coisa. Então, nós precisamos trabalhar com essa geração também. Então, falar de diversidade e inclusão é saber trabalhar essa mão de obra geracional. E você falou muito bem, a geração Z, ela quer falar de sustentabilidade, ela quer falar de diversidade, do social, dos golfinhos, da Amazônia. É uma linguagem. E as organizações também que não estão prontas para isso de forma fiel não vai reter, né? Esses talentos, não é isso? E uma coisa interessante, eu li, acho que ontem, a FGV fez uma pesquisa que nos últimos, acho que 2022, 2023, já houve uma evasão dessa geração do mercado. Foi, acho que 15% mais pediu demissão nos últimos 2 anos. E nesse ano de 2024, eu estava vendo um dado que dizia o seguinte, que 30% dos pedidos de demissão desse ano são dessa geração. Por que será? Primeiro, eles trocam de emprego, eles têm menos apego ao emprego como a minha geração tem. Sim. Eu sou da geração X. Um mindset diferente.
Se eles sentem que não existe um propósito naquilo que eles estão fazendo, se eles não têm voz ativa, se eles não trabalham com um crescimento que faça sentido, eles vão buscar isso em outro lugar. E é essa diferença da experiência que eu represento, com esse mindset, com esse quê de tecnologia que minhas filhas dominam muito mais que eu, que a gente tem que aprender a trabalhar junto. E montar políticas, projetos onde a gente possa trabalhar em sintonia com a nossa diversidade, com as nossas diferenças. Vocês veem isso? Essa dificuldade geracional de trabalharem junto? Como as organizações lidam com isso, hein, Cid? Isso é muito comum. A gente tem a oportunidade de passar, né, por diversas empresas. Isso ainda é muito comum. E a Lucila trouxe um ponto de vista muito interessante sobre a maneira superficial que a gente muitas vezes tem trabalhado os programas de liderança, né? Que são, de fato, quem vai encabeçar, eu costumo dizer assim, são os pais do movimento cultural, da organização cultural. Mas eles esquecem que é uma riqueza tão grande quando a gente faz esse encontro da geração, da pessoa que tem a experiência, que tem um conhecimento sobre um caminho a percorrer, quando a gente traz uma pessoa mais nova, que ela está totalmente disruptiva, sem vícios, disposta a ter um objetivo, a entender um propósito. Quando a gente consegue conectar isso, as organizações ganham muito, ganham muito. Eu tenho um exemplo pequeno, assim, eu venho muito no mercado imobiliário. E aí eu já tive a oportunidade de olhar grandes organizações do mercado imobiliário, né, grandes imobiliárias. Antigamente a gente tinha uma estrutura de imobiliária gigante. E os processos tudo muito tradicionais, tudo muito fechado, tudo muito sistematizado. O modelo só pode ser assim. E de repente aparece um jovem e começa a fazer o contato na rede social, começa a gerar um engajamento e começa a vender, usar o lead, que era um negócio que o tradicional não queria usar, que ele achava que isso nunca precisou. E a gente olha e fala assim, gente, olha quanto que essa... E quando esse jovem ele tentava entrar numa imobiliária, você fala assim, ah não, esse menino é muito novo, ele não tem experiência para conseguir. Só que hoje ele vende mais do que uma imobiliária sozinho. Olha. Então se a gente olhar para essa junção de oportunidade de entender o novo, de pegar a geração, entender essas questões tecnológicas. Eu vejo pela minha filha, ela tem 11 anos, hoje ela muitas vezes ela estuda com a inteligência artificial. Alexa, como é que se diz isso? Sim. E eu fico olhando assim... São muito conectados, eles são né? muito conectados. E para mim uma palavra importante para a gente lidar com isso é conexão. Como que nós vamos conectar o jovem dentro da organização e como nós vamos conectar quem já está ali dentro da estrutura ao novo. Acho que essa conexão nós precisamos olhar. Uma coisa a gente já sabe, esse modelo antigo não vai sustentar, não é mais sustentável. A gente tem que quebrar. Quando você fala desse exemplo, eu lembro como isso gera inovação, né? O diferente, o que é diferente em termos de etnia, de gênero, raça, né? Em termos de valores, isso gera uma diversidade, né? De povos, de linguagens dentro da organização, mas são olhares diferentes. Né? A inovação hoje é muito importante dentro das organizações, né, Pandolf? Hoje o meio corporativo ele precisa inovar e esses olhares diferentes, esses atores diferentes, eles representam isso. Agora, o que está faltando é o quê para as organizações? Né? Paciência, quebrar esse modelo antigo, né? O que está faltando um pouco é resiliência. Assim, o meu modelo, eu vou sempre reportar o meu modelo porque é um pouco diferente do dia a dia de vocês, apesar de conhecer o modelo, né, do privado, mas assim, levando para as organizações públicas, assim, eu tenho uma estrutura de hierarquia de poder muito grande. Então, quando você tem alguém muito disruptivo, você mexe um pouco com o que está estabelecido tradicional, né? E geralmente as pessoas no poder público têm uma idade um pouco maior, né? E as lideranças geralmente têm um pouco mais de idade. Então, essa coisa do jovem, ele mexe um pouco, né, com esse dia a dia, né, que está lá estabelecido, dito como a regra, é a lei, é o que está no estatuto, na norma. Né? E isso é bem difícil. Assim, o jovem tem muita dificuldade, eu acho, em permanecer nesse tipo de organizações. Né? Então, assim...
Depende de uma organização. Se ela for uma organização mais nova, que tem um trabalho mais, sei lá, mais voltado ao comércio internacional, Sim. dependendo do assunto, você tem aí uma expectativa maior. Mas, assim, nesse tipo de organização, essa dificuldade de gerações ela é ainda um pouco maior ainda. Eu vejo também que se você não trabalha a cultura vai engolir qualquer projeto que você tem. Peter Drucker já falava sobre isso, né? Que a cultura engole a estratégia no café da manhã, não é isso? Você pega organizações, voltando aí a projetos, que tenta trabalhar essa diversidade, mas sem atuar a fundo na cultura. Enquanto você tem organizações que já têm um olhar diferenciado. Recentemente eu estava lendo o Google, ele queria melhorar o tradutor deles. O que eles fizeram? Contrataram engenheiros de diferentes nacionalidades para desenvolver um novo algoritmo. Por quê? Porque os engenheiros que eles tinham de nacionalidades específicas não tinham o olhar de quem está, por exemplo, na Índia, na China, e às vezes tem nuances da cultura da pessoa que estavam impactando no algoritmo da tradução. Olha que interessante. Uhum. Então, acho que cabe aí esse olhar a fundo para a cultura. Uhum. Como trabalhar essa mudança de mindset das pessoas, mas nesse pano de fundo cultural que às vezes a gente não enxerga. Ele não é visível, ele não é tangível, né? E a gente está falando muito da geração Z, quando fala de diversidade geracional, mas tem um movimento acontecendo aí, né? Os rejeitados 50+, agora estão sendo queridinhos, isso é verdade? Eu não sei porque que ela está me perguntando isso. Estou olhando para você, mas não é uma indireta, não? Não, né? Bom, houve uma fase que ficou muito difícil para os profissionais acima de 50. Só que o conceito ele vem mudando, até porque nós estamos vivendo mais. Uhum. E nós estamos cada vez mais produtivos. Eu lembro quando eu tinha 20, eu achava que uma mulher... Isso foi ontem. 40, ontem, pouco tempo. Uma mulher de 40, 50 anos já estava acabada para o mercado. Eu tenho muito orgulho da idade que eu tenho, eu estou com 56, estou muito ativa no mercado e dou banho em muita gente. O que acontece é que esse paradigma ele ainda existe. Uhum. Okay? Ele vem sendo quebrado, acho que inicialmente até por um certo modismo, que era importante. Mas essa experiência que o 50+ carrega, de ter vivenciado, que é importante você ter vivido aquilo, né? Uhum. De ter errado, eu acho que é extremamente importante você aprender com os seus erros e você ter esse olhar de ser mentor daquilo que você já aprendeu. Então, acho que o espaço tem sido muito propício para os 50+. Tem, também acho. Eles questionam muito da dificuldade da resistência com 50+, por ser uma pessoa extravada, preso na caixinha. Esse que você falou, Sidclay, da inovação, né, deles não terem essa pegada, mas eles têm mudado, eles estão disruptivos, né, estão extremamente conectados. E o que eu acho mais importante nessa junção geracional é que 50+ tem um repertório de vida, tem um repertório profissional que não pode ser perdido, tem muito para agregar, né? Eles têm uma resiliência, né, sofisticada, que é muito importante para o meio de hoje, diante de tantas mudanças, né? E quando a gente fala de diversidade geracional, eu sei que é difícil. Imagina liderar um grupo, né, heterogêneo, né, que pensa diferente, que fala diferente, mas a singularidade, a importância da inovação está aí, no que é diferente, né? Eu tenho que falar, gente, daqui a pouco a gente tá com 50 também, né? Vocês com carinha de novinhos. E dentro dessa questão ainda, e quando a gente fala de gênero, se fala muito hoje de projetos para mulher, né? A gente tem que falar um pouco dessa questão do homossexualismo, né? Que ainda fala de forma muito velada. Acho que fica muito nos bastidores. Eu quero aceitar o movimento LGBTQIA+, que já está tendo uma mudança aqui, colocando PN, mas as pessoas não querem falar sobre isso, né? Só querem falar do gênero feminino, vamos ajudar as mulheres. Como é que vocês veem isso, né? Como é que está sendo trabalhado? Por que é tão difícil falar disso? Gi, nós tem uma questão histórica. O Pandolfo trouxe muito bem que assim, existe uma estrutura
ainda a ser quebrada muito grande dentro das organizações e principalmente dentro da mentalidade das pessoas. Quando a gente fala de cultura, esse não era um assunto tratado. Aham. E até mesmo a gente olha para os tabus que existem dentro de casa. Né? Você imagina assim, para o pai, para a mãe tradicional, vivência, existe ainda um tabu a ser vencido. Quando a gente começa a olhar para as organizações, nós estamos vivenciando uma pressão dentro das organizações que ela vem muito externa. Hoje ela vem muito externa, porque o meu investidor, eu não tenho uma ficha que eu vou fazer ali um questionário assim, você só pode investir se você for hétero. Não. E ele, como investidor, ele também quer poder olhar para a organização e falar assim, como é que é essa organização? Ela aceita o diferente, o que é fora da caixinha? Então as organizações vêm sofrendo uma pressão muito forte desse contexto todo que tem acontecido. E é importante, a Lucila trouxe muito bem, a questão da cultura organizacional a ser trabalhada. Se não se trabalhar isso num âmbito de cultura, não adianta ter a política, não adianta falar que faz. Se você ainda tem aquele preconceito embutido, ou se a sua estrutura não permite. E para mim, de novo, a questão da inclusão também tem uma palavra que eu gosto, que é a aceitação. Nós temos que aceitar o outro, tem que aceitar as diferenças, nós temos que aceitar a singularidade, a pluralidade e tudo que pudermos aceitar, porque isso agrega. O pensamento diferente traz a inovação, o questionamento. Todas as vezes que a gente faz reuniões, a gente sempre fala assim, quanto mais debate nós tivermos e opiniões diferentes, nós vamos tomar uma decisão melhor. Então isso é algo que as organizações precisam, de fato, continuar aprofundando. E isso é um movimento que ele é lento. Não é um movimento rápido de falar assim, a partir de agora eu vou implementar uma cultura para trabalhar. Não funciona, porque cultura, ela é um processo. É um processo, ela é gradativa. E eu vi também que é muito importante que quando essas organizações, ela tem na cultura, tem nas suas políticas essa identidade, né? Vamos falar de diversidade, vamos falar da comunidade LGBTQIA+. Então, temos uma população hoje muito forte, um movimento muito grande, muito forte. Então, eles olham para as organizações e vê se identifica. Assim como você falou da geração Z, eles querem também se identificar. Eles querem identificar com uma marca ou com uma identidade, que tem essa identidade, que fala a linguagem deles, que sentem aceitos. Então, ficar fora da caixinha é ficar fora de negócio. Isso é prejuízo financeiro também. Então, uma coisa é a questão social, do que é politicamente correto. Gente, mas as empresas que não estão enxergando isso, que não estão se posicionando, estão perdendo dinheiro, estão perdendo um público aí, um público exigente, né? Um público que quer realmente ser aceito, ser ouvido, que quer a sua fala. Ser representado, né? Ser representado. Então não é uma questão só porque isso é bonito. Não, estão perdendo dinheiro. Esse movimento está deixando de seguir marcas, de usar produtos que não se identificam, né? Que não tem esses conceitos. Então temos que abrir os olhos para isso, né? Tem empresa que já entendeu. Você pega uma Natura da vida, Sim. A Natura ela tem feito políticas para incluir todo mundo, para ter representatividade em todo mundo. Se eu não me engano, acho que foi a Natura mesmo, pegou a equipe de marketing dela e colocou diversos, porque os olhares precisam ser de cada um com essa diversidade que você carrega. Você traz uma mulher de cabelo crespo, o olhar dela é diferente de uma mulher de cabelo liso. Então, tem marcas que já entenderam e estão ganhando muito dinheiro com isso. Porque o que eu quero é ser representado por aquilo. Né? Você falou um ponto importante, isso realmente é dinheiro. Né? Não é mais modismo apenas. Mas eu entendo que começou lá atrás como um modismo. Sim. Que depois foi um movimento que foi crescendo. Tem empresas que, além de ter esse entendimento, estão fazendo políticas consistentes. Acho que foi a Ben Jerry, se eu não me engano, acho que foi, sim. Eles fazem um apoio muito grande aos movimentos Black dos Estados Unidos. E eles criaram um sorvete que, eu não me lembro o nome do sorvete nesse momento, mas a renda desse sorvete era revertida para apoiar os movimentos tipo
Black Lives Matter, que eram movimentos que eles acreditavam que eram movimentos importantes, e isso reverteu em mais vendas daquele produto. Olha que você bacana. vê, né? Fizeram disso um negócio. Isso representa lucratividade. É isso. Agora, empresas, né, lideranças que estão nos escutando, né, e falam assim, nossa, mas isso é muito difícil, né? Fica imaginando, vamos fazer um questionário de um diagnóstico para ver o quão diverso é a nossa organização. Eu vejo, pela minha experiência até, a dificuldade das pessoas, Pandolfo, de responder o gênero, sabe? De se posicionar. Né? Eu quero uma empresa assim, mas eu tenho dificuldade também de me posicionar, e as empresas com vergonha de fazer essa pergunta. Olha como é sensível, né? É um questionário sensível ainda. Mas vamos lá, por onde começar as organizações? Né? Como que elas podem começar? Qual que é o primeiro passo para uma organização, uma liderança que está nos escutando e fala assim, eu quero implantar aqui um projeto de diversidade, de inclusão e equidade? Eu quero pegar um gancho antes de você falar sobre isso. Eu acho que quando você cria um questionário e a pessoa não responde, é porque aquele lugar não tem ambiência para isso, né? Ótimo. Você não vai responder uma coisa que é pessoal, né? Porque ela não precisa estar na esfera privada, né? Ela é privada, desculpa, ela não é pública. Isso não vai acontecer se a pessoa não se sentir que está no ambiente, se for só discurso, né? Porque se for só discurso, ninguém vai fazer isso. Não adianta questionário, não adianta fazer nada. Então, assim, primeiro você tem que ter, de fato, uma política clara, né? Assim, e, de fato, uma política que se discute, que abertamente essas questões estão claras, de maneira que as pessoas estão sendo incluídas, né? Porque se ninguém sentir isso, não vai ter ambiência para discutir nada. Ou seja, eu primeiro tenho que sentir a vontade. A empresa ela tem que estar... você está dizendo que é como se fosse assim, não adianta sair fazendo questionários, implantando processos, projetos, palestras, se ali, na verdade, o ambiente não está propício. Né? Criar medo a base, de retaliações. Né? Criar a base para que haja um entendimento e que as pessoas tenham efetivamente a segurança... Essa liberdade, né? De se colocar. E se não houver isso, aí você não tem como você prosseguir com firmeza nessa direção. E acho que tem que se trabalhar o mindset da alta liderança também. Iria falar exatamente isso, Lucila, que assim, tem que fazer um diagnóstico interno primeiro, e aí quando você mas o diagnóstico interno é todo mundo... Não, a alta gestão. Como que eles avaliam a empresa? Nós somos uma empresa inclusiva, que tá tudo bem, a diversidade, porque... Se esse ambiente, essa cúpula, eu vou chamar assim que muitas vezes, né, parece até uma cúpula, se ele não estiver aberto a isso, se ele não gerar essa abertura a isso, realmente as pessoas vão se sentir privadas, né? Assim, por que eu tenho que falar disso aqui nesse ambiente que de certa forma, até hostil, né, de se falar? Então, essa questão do diagnóstico prévio de entender assim, como que nós somos? E às vezes as pessoas nem sabem que não sabem. A gente às vezes carrega viés inconscientes, até na nossa própria fala, no nosso posicionamento, que são arcaicos, que são discriminatórios, mas a gente não tem essa consciência. E eu acho que passa pelo letramento da pessoa, de explicar o que é, e do outro também estar aberto a aprender essa visão, que não é uma visão única, é uma visão que permeia agora o mercado como um todo, os relacionamentos. Você vai falar sobre diversidade com as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, uma de 29 e uma de 26, elas me corrigem numa série de coisas que eu não sei, né? Que elas já estão com esse mindset totalmente diferente. Já está com a linguagem mais adaptada, né? Ao modelo atual. Então, eu acho que é assim, você buscar se o terreno é fértil. Para fazer esse diagnóstico. Porque eu acho que o que não dá match é quando você tenta fazer algo que você não tem uma aderência e uma cultura para
Isso. seja importante. Ou seja, começa lá na governança, Exato. na alta administração. Então, o primeiro passo é isso. Eu acho que a empresa tem que perguntar, somos uma empresa diversa? Queremos ser. isso? Queremos isso. Ser. Qual o motivo para isso? Né? E aceitar. Porque quando você fala de viés inconsciente, lembra que nós estamos no Brasil, que a população negra aqui representa mais de 50%, em torno de 53%. Né? E ainda a gente trabalha projetos de cota, de processo seletivo para negros, né? Vamos trabalhar a consciência, porque a representatividade dessa população ainda em conselhos, na alta liderança é muito pequena, né? E a maioria é negra. Então, trabalhar essa questão de viés inconsciente tem que começar realmente da alta administração, porque a gente vê isso, quem trabalha com essa área de gestão de pessoas em processos seletivos, né? Duas pessoas de igual competência, com currículos muito parecidos, né? Uma branca e uma negra. Quem eu vou escolher? Inconscientemente, pesquisas falam que temos uma tendência a escolher a pessoa branca, questão de identificação. Né? Que é esse tal do viés inconsciente. Tem empresa trabalhando, inclusive, o recrutamento às cegas. Uhum. É um recrutamento onde a liderança que está recrutando, ela não sabe se ela está recrutando um homem ou uma mulher, ela não sabe se ela está recrutando a cor da pessoa, justamente para a gente tentar... Se a pessoa é baixa, se a pessoa é alta, se é magrinha, gordinha. Se é gordo, se é magro. Justamente para tentar quebrar esse viés que, às vezes, a pessoa não faz no consciente. Uhum. Ela aprendeu assim, ela carrega essa história e esse pensamento e esse olhar, né? E qual a importância dessa representatividade, né? Gi, esse assunto é muito bom de se falar, né? E muitas vezes a gente acha que essas coisas são extremamente complexas. Nossa, fazer recrutamento às cegas, extremamente complexo. Não, é simples. E aí eu falo mais uma vez que o papel da liderança, ele tem que ter... E o papel também da liderança não é fácil, né? Porque a gente está aqui falando o papel da liderança, e ele precisa entender que ele, de fato, tem que ter um olhar diferenciado. E precisa ser capacitado para isso. Ser capacitado para isso. Por isso que as empresas têm muitos programas voltados para lideranças, todo ano está lá na pauta do orçamento, tem que entrar, e precisa mesmo. Porque muitas vezes não é consciente. Como a Lucila trouxe, é inconsciente. Eu falo porque eu sou uma pessoa negra, hoje atuo e eu, de verdade, eu olho, e isso já aconteceu comigo. Muitas vezes eu olhava e falava assim, cara, se eu conseguir, todo mundo tem que conseguir. E não é assim. De verdade, nós temos que olhar, e hoje eu tento levar cada vez mais esse papel de olhar social para as pessoas entenderem, e eu me sinto hoje privilegiado. Não diferente pelo fato, mas privilegiado de certa forma. Então, conseguir fazer com que a liderança olhe para o que é diferente, assim, como é que eu posso também ajudar isso? Como é que eu posso alavancar isso? E esse olhar hoje dentro das organizações, ele ainda, mais uma vez, é claro que tem empresas, né, a Natura, por exemplo, a Lucila trouxe esse exemplo, que já conseguiu ampliar esse olhar. Mas eu faço aqui uma provocação para as lideranças para refletir. Será que nós, de fato, estamos olhando ou nós estamos falando que olhamos e não olhamos para a diversidade? E você perguntou assim, mas por onde começa? Começa se conhecendo, para onde você quer ir. E às vezes você não precisa fazer tudo. Aquilo que você... Assim, deixa eu começar então com isso? É isso. Porque às vezes você quer fazer tudo, você não faz nada. Começa simples, de alguma forma. A simplicidade ainda é o melhor da excelência. Começa simples. Então, ter esse olhar diferenciado, entender que isso é um fato, isso é uma realidade, isso existe e isso precisa ser trabalhado dentro das organizações. Porque quando você fala de começar do simples, é interessante porque tem as organizações que começaram em projetos com cota para mulheres, tantos por 30% do setor de fábrica tem que ser mulheres até 2030, né? Coloca a tantos por centos tem que ser pessoas negras, tantos por cento tem que ser... fica até difícil, né, de gerir, de organizar, né? As empresas têm feito essas questões de cota. Vocês acham que cota é uma boa, é forçado ou é algo que chama atenção por
por conta disso que a gente falou do viés inconscientes com negros, com o homossexualismo, com a questão do gênero feminino? Eu mudei um pouco a minha opinião nesse quesito com o passar do tempo. Antigamente eu achava que era uma bobagem falar que eu era uma mulher no cargo de liderança. Mas eu comecei a ser exemplo para outras mulheres que almejavam o cargo de liderança. Com a questão das cotas, antes eu achava que era um pouco forçado. Hoje eu já entendo que é necessário. Porque você começa com a obrigação e as empresas elas têm que cumprir aquela obrigação. Tem empresas que estão aí com vagas afirmativas para mulheres negras. Começou com uma obrigação, mas hoje eu vejo uma empresa específica, que eu não vou citar o nome, que é da região, que isso já está permeando o DNA dela. Entendi. Então, aquilo que era obrigação foi entendido que aquelas pessoas estavam agregando valor, que aquelas pessoas vinham com um olhar diferente, que aquelas mulheres que foram para a operação, que eram a área de homens, você pega indústria, você tem muito homem e pouca mulher, elas estavam trazendo um olhar diferente, uma sensibilidade diferente e agregando muito valor àquela operação. Então, hoje eu entendo que as cotas são importantes, para que haja esse pontapé, mesmo que seja uma obrigação inicial. Assim como começou com o PCD, né? Sim. A pessoa com deficiência, né? Que tem uma cota obrigatória, estão fazendo esse movimento. Exatamente por essa questão do inconsciente. Ainda existe enraizado, né, no coletivo, percepções preconceituosas. Então, quando você coloca cotas, exigências, você abre espaço e depois aquilo é inserido na cultura, né? Não é isso? Exato. Depois vai de forma mais leve. É porque a cultura, né? Quando a gente fala da cultura, ela é algo que ela é gradativa, né? Ela vai sendo vivenciada, ela vai sendo experimentada, ela vai sendo aprovada. Então, quando você tem essas iniciativas, eu tinha a mesma visão, Silo. Como eu mesmo disse aqui, assim, na cota, você tem que ir lá. Mas quando você começa a ver essas iniciativas e você vai se surpreendendo, porque você vai vendo as oportunidades que vão sendo surgidas com essa diversidade, com essa visão diferente do outro. E muitas vezes essa diversidade a gente está falando não é só gênero, raça, cor, muitas vezes é classe social, é morar numa periferia, morar num bairro de frente para a praia. São olhares tão diferentes que isso tem agregado tanto nas organizações. Então começar, por mais que seja questão da cota, mas começa, porque naturalmente isso vai acontecer. Porque vocês vão viver, as empresas vão viver a experiência, como nós temos vivido, né, Lucila? Nós temos vivido assim, a gente olha, assim, ó, eu tenho pessoas negras no cargo de liderança e muitas vezes elas se sobressaem. E elas cumprem bem o papel e ainda os outros olham com um olhar, que bacana, a empresa está fazendo algo diferente. Mas a Lucila falou um negócio que me chamou muita atenção, o exemplo. Ser exemplo. E aí, quando a gente começa a olhar para esses movimentos, né, nós, mais uma vez, nós temos um papel de representatividade muito grande dentro das organizações, né, sendo o exemplo, né, Lucila? Às vezes não pense só por você, mas pense no exemplo que você está fazendo. Esses dias eu estava fazendo uma entrevista, de vez em quando eu ainda entro assim, deixa eu participar, entrar na entrevista. E era uma entrevista para um cargo de estágio. E tinha uma pessoa negra. E quando ela entrou na mesa e me viu e falou assim, você é diretor? Ela se assustou, assim, que não é comum. E eu assim, sim. E ela assim, não, que bacana. Então a gente pode chegar lá. Sentiu representado ela também. Se sentiu representada. E ela queria estar naquele espaço, porque ela se sentiu acolhida por ter representatividade ali dentro. Gente, que legal. Olha só, estamos aí nos nossos minutos finais. Exatamente aí um minutinho final. Então eu queria que vocês deixassem um recado final, né? Começando pelo Pandolfo. Que recado que a gente deixa para as lideranças que estão aí ainda discutindo, pensando sobre diversidade e inclusão? Eu tô aqui segurando meu lado acadêmico, né? Falando de representação, aqui viajei aqui. Mas assim, eu só fico assim, pensando que essas lideranças não podem achar que isso ainda é discurso de perfumaria. Assim, quem não entender isso não é discurso aqui de quem leu quem foi no social ou quem gosta de áreas humanas. Assim. É entender que isso é mudança. O mundo mudou.
E nessa mudança do mundo, quem não entender vai ficar para trás, assim, né? Vai ficar para trás nessa história, porque assim, ter pessoas diferentes é uma possibilidade que você tem de criar inovação. Assim, se o que a gente hoje está falando aqui, se a gente pudesse traduzir, nós estamos dizendo o seguinte: diversidade é inovação. Então, assim, amigo, líder, não fique fora dessa, porque você vai perder o bonde da história. E vai ser muito triste para você. Nossa, verdade. Cid? Olhem para a diversidade, para a inclusão, para a equidade. As lideranças precisam estar atentas a esses movimentos. Pandolfo traduziu super bem. Isso não é mais uma questão, não pode ser uma questão de perfumaria, dizer que faço. Vocês precisam viver essa experiência, porque o mercado, isso já é a gente está discutindo coisas aqui, Gi, que isso aqui hoje não é uma inovação, né? Isso já é um pré-requisito. Para qualquer cargo de liderança, você ter um equilíbrio, você ter uma visão ampliada com relação à cultura, à diversidade, à inclusão. E você é um exemplo. E nós temos que multiplicar esses bons exemplos. A gente fala das gerações, nós temos que dar esses bons exemplos e aprender com essa nova geração que tem chegado e ajudar também a geração que está aqui, né, que vem desse viés tradicional, a entender que o mundo mudou. Se elas, né, querem continuar e permanecer no mercado porque nós estamos envelhecendo mais, vivendo mais, a gente precisa se adaptar a isso. Ótimo, bacana. Lucila, de forma objetiva, aí, qual o recado final, então, para essas lideranças? Meu recado é: esteja aberto a aprender. Esteja com o coração aberto a entender as novidades. E se você não sabe, ok, mas você procure esse letramento. Numa determinada faixa de liderança, a gente tem uma mania de achar que sabe tudo. Né? E se você achar que sabe tudo, é a pontinha do iceberg para que você realmente encontre um Titanic na sua frente. Então, o mercado está aberto, você pega tudo que você perguntar para um chat GPT, ele vai te dar um letramento, você tem diversos artigos que são artigos gratuitos, onde você pode aprender muito. Está fácil o acesso, né? Exatamente. Então, aprenda, entenda que você não sabe aquilo que você não sabe. Ou seja, não tem desculpa, né? Gente, olha, agradeço muito a participação de vocês. Lembrando que aqui na mesa são IBFianos que fazem parte do comitê do IBF, né? De diversidade e inclusão. E é uma pauta extremamente importante que vai estar mais em alta ainda em 2025, eu tenho certeza. Agradeço mais uma vez. Obrigado aí. E é isso aí, precisamos abrir a cabeça, trabalhar a cultura e as lideranças, porque diversidade e inclusão é uma pauta importantíssima que não vai sair da mesa da governança tão cedo. Obrigada, gente. Até mais. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi, Vale, categoria Master, Apex, Med Sênior, categoria Sênior, Da Luz, Risque e Nemer Advogados Associados. FUCAP Business School, categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados. Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zília Armazéns Gerais. Time Now, apoiadores, Accounting Consultoria, Ativação, FUCAP Solutions, Rede Tribuna, Rede Vitória, Rede Capixaba de Comunicação.